Bom dia, sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais uma live, hoje dia 13/10, dando continuação nessa série de lives que estão acontecendo no mês de outubro. Eu tenho certeza que a sua vida tem sido edificada. Essa semana vamos falar sobre a sabedoria que edifica. Vai ser uma semana poderosa, sejam todos bem-vindos, bom dia, você que está chegando. Essa vai ser a semana da sabedoria. É a verdadeira sabedoria que edifica, Ticiane. Bom dia. Não a sabedoria terrena, como Paulo vai dizer, que para nada serve, mas sim a sabedoria suprema, sabedoria divina, que edifica, que amadurece e que, sobretudo, gera discernimento. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Hoje aqui num ambiente diferente, mas conectados no mesmo propósito, na mesma unção, na mesma direção. Tenho certeza que nessa manhã Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Bom dia, Leandro, sejam bem-vindos. Bom dia, Davidson. E aí, já tomou seu cafezinho? Sem açúcar? Já foi uma xícara. Bom dia. Sejam bem-vindos. Essa semana vai ser muito poderosa. Vou falar sobre um assunto que, sinceramente, eu me identifico muito com ele. Porque falar sobre sabedoria, falar exatamente sobre aquilo que nos faz galgar. Bom dia, irmão. Nos faz crescer e nos faz amadurecer espiritualmente. A Bíblia vai dizer que o sábio, ele discerne muito bem todas as coisas. Mas existem princípios que precisam ser pontuados, existem princípios que precisam ser estudados para que a gente compreenda como desenvolver a sabedoria no nosso dia a dia. Porque uma das coisas que a sabedoria vai trazer, ela vai desenvolver em nós, é o discernimento. Essa semana Deus vai destravar algo poderoso na sua vida através desse princípio. E volto a dizer, não é a sabedoria como muitos têm falado na atualidade sobre a sabedoria terrena, mas realmente é a sabedoria divina. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia que a sabedoria divina, ela tem endereço. Você sabia disso? Então você que está se conectando, ó, vá aqui nesse aviãozinho, vou fazer isso também, e compartilhe aí para o número máximo de amigos que você puder nessa manhã. Pessoas vão ser tocadas nessa manhã, pessoas vão ser edificadas nessa manhã, e você vai ser a ferramenta que Deus vai usar para que vidas possam ser tocadas. Você não deseja tanto falar do amor de Jesus para as pessoas? Então comece fazendo isso através das suas redes sociais. Pegue aqui, ó, vá no aviãozinho e mande para o número máximo de amigos que você puder. Hoje, segunda-feira, dia 13/10. Essa vai ser a melhor semana da sua vida. Você acredita nisso? Vou declarar para quem crê, hein? Essa vai ser a melhor semana da sua vida. Isso não pode ser um jargão. Isso tem que ser a expectativa do seu coração. E não a expectativa baseada em emoções, mas em fé. Porque João 10:10 vai dizer que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que aquilo que ele não viu, ouvido não ouviu, que nem chegou ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Então a expectativa do seu coração tem que ser sempre a melhor. Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Meu irmão, essa vai ser a melhor semana da sua vida. Essa tem que ser a expectativa do seu coração. Então, se você está crendo que essa vai ser uma semana de destravar
A semana em que você vai estudar sobre a sabedoria que edifica, e não a sabedoria terrena, mas a sabedoria do alto. Essa é a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto. Então você vai começar desde já compartilhando essa live para o número máximo de amigos. Faça isso em nome de Jesus. Coloque a bandeira de onde você me assiste nesse momento. Se é do Brasil, coloque a bandeira do Brasil. Se é dos Estados Unidos, amém, isso. Coloque a bandeira dos Estados Unidos, quero ver de onde você está me acompanhando. Ou se é de um outro país, coloque a bandeira do seu país. Essa vai ser a melhor semana da sua vida. Quero orar nessa manhã e declarar isso sobre a sua vida. Enquanto você vai reagindo, enquanto você vai compartilhando, Estados Unidos, Brasil, glória a Deus, Brasil, isso. Bandeira linda, a bandeira do Brasil, né? Meu Deus, não tem bandeira mais bonita que essa. A bandeira do nosso país é extraordinária. Leandro, aqui dos Estados Unidos, glória a Deus. Pai, nessa manhã queremos te louvar, Deus. Queremos te glorificar pelo teu amor, pela tua graça e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais um dia conectados para sermos cheios da tua presença, do teu Espírito, para aprendermos mais da tua palavra e recebermos uma porção daquilo que o Senhor tem para nós. A minha oração é que o Senhor possa falar de forma profunda aos nossos corações e sermos mais uma vez edificados e direcionados para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, você já compartilhou essa live? Se você já compartilhou, tenha certeza que vidas vão ser tocadas através da sua vida. Eu, durante muito tempo, dediquei a minha vida a estudar sobre sabedoria, porque eu comecei a entender que existem situações na nossa vida, como muitas que eu já vivi, que no campo da lógica você nunca vai encontrar uma resposta plausível para elas. Não sei se você já se viu em situações. Eu, por exemplo, já participei de reuniões onde você tem um sentimento do que aquilo que está sendo falado não é verdade do que está sendo falado. Mas como discernir, como compreender a motivação real daquilo que está sendo falado? E mais, como dar uma resposta aonde realmente você faça com que todo sofisma, toda mentira, toda manipulação, ela seja desfeita diante de uma resposta sábia. Esta sabedoria, ela não se encontra em livros naturais. Essa sabedoria não se encontra em cursos. Essa sabedoria não se desenvolve com metodologia. Essa sabedoria não se acessa em níveis naturais. A sabedoria que nós vamos aprender ao decorrer desta semana é a sabedoria suprema, é a sabedoria divina, é a sabedoria que vem de Deus. Uma coisa que eu quero desde já deixar bem claro para vocês, que a sabedoria que nós vamos estudar é a mesma sabedoria que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, verso 3. É a sabedoria que se encontra em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que em Cristo estão escondidos. Olha a palavra que ele vai usar em Colossenses capítulo 2, verso 3. Em Cristo estão escondidos. Se está escondido, nós precisamos o quê? Procurar. Você já perdeu alguma coisa na sua casa? Já perdeu alguma coisa nesse teu carro bagunçado aí? Eu tinha uma pessoa na nossa família, porque ela ainda existe, mas o comportamento mudou. Que o carro dessa pessoa era, pensa, meu Deus, se perdesse alguma coisa dentro desse carro para encontrar, levaria um ano. Então tudo que se perdia no carro tinha que vasculhar, tinha que revirar em meia bagunça para poder encontrar. E a expressão que Paulo vai usar é exatamente essa: está escondido em Cristo Jesus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus.
Então, para mim ser bem claro e objetivo, e não ficar camuflando informações, eu quero dizer que a sabedoria que nós vamos estudar durante essa semana é a sabedoria que está em Cristo Jesus. Porque ao longo dos anos, ao longo das eras, a sabedoria ela era um mistério. Salomão vai escrever sobre a sabedoria e você percebe que quando Salomão escreve sobre ela, ele está se referindo a uma pessoa. A sabedoria clama. A sabedoria estava desde o fundamento do mundo. Com a sabedoria, os alicerces da terra foram lançados. Ele está falando sobre uma pessoa. Mas esta pessoa, até então, ela era um mistério oculto. Como a própria Bíblia vai dizer que Cristo era um mistério oculto em Deus. Então nem a criação sabia exatamente quem era a sabedoria. Sabia-se da sabedoria, mas não sabia quem ela era. Mas quando Cristo agora é revelado, nós temos a clareza, nós temos o endereço. Jó vai dizer que a sabedoria, o caminho da sabedoria, só quem conhece é Deus. Então quando Jó vai dizer que só Deus conhece o caminho da sabedoria, ele está dizendo o quê? Que a sabedoria tem um endereço. Se é só Deus que conhece o caminho dela, é porque este caminho vai levar até ela. Então, se o caminho leva até ela, significa que a sabedoria tem um endereço. Então, ao decorrer desta semana, nós vamos ir atrás deste endereço. Nós vamos procurar os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão contidos em Cristo Jesus. Cristo é a sabedoria de Deus em nós. E nesta semana Deus vai liberar sobre a sua vida a sabedoria que edifica. Você crê nisso? Você está crendo nisso, meu irmão? Então, se você crê, bom dia mais uma vez. Para aqueles que chegaram agora, comece a compartilhar essa live com o número máximo de amigos que você puder. Vamos fazer com que pessoas possam ser tocadas nessa manhã. Vidas venham ser ativadas e receber uma porção de sabedoria que será liberada nessa manhã. Faça isso em nome de Jesus, porque nessa manhã nós vamos encontrar a sabedoria. Nós vamos receber uma nova porção de sabedoria. Deus vai a começar a ressignificar na sua mente a palavra sabedoria, porque você tem várias concepções de sabedoria. Não. Você vai entender o que de fato é ser uma pessoa sábia. Ser sábio não é dar resposta atravessada. Ser sábio não é querer ter a razão em tudo. Está muito longe disso. Ser sábio é trazer respostas e soluções que não são naturais. O sábio, ele tem em seus lábios respostas que não são naturais. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: não temam quando vocês forem levados diante do sinédrio, das autoridades. Isso vai estar em Lucas, porque naquele momento eu daria a vocês palavras de sabedoria. Então quem dá a palavra de sabedoria é o Senhor. Quem dá a palavra de sabedoria é Deus. Então hoje nós vamos estudar pontualmente sobre a sabedoria é o poder da estabilidade. Essa sua instabilidade, essa sua imaturidade emocional, ela vai ser resolvida com a sabedoria que traz estabilidade. Você quer ser uma pessoa estável? Você quer ser uma pessoa coerente, concluente? Você quer ser uma pessoa que tem discernimento? Então, vai começar hoje. Hoje, Deus vai começar a te fazer uma pessoa sábia. Porque o primeiro pilar para que você entenda, como vai estar em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A começar, não tem como uma pessoa ser sábia se ela não teme a Deus. Essa aqui já é a primeira chave, meu irmão. Você pode estudar o quanto for, você vai ser uma pessoa inteligente. Você pode fazer o número máximo de cursos que for, você vai ser uma pessoa bem instruída. Mas só existe um caminho para a sabedoria. E o caminho para a sabedoria, ele começa com temor ao Senhor. O princípio da sabedoria. Olha o que vai dizer Provérbios 9:10. É o princípio.
Então, se não começa com temor, toda pessoa que não tem temor, ela é uma pessoa tola. Ela pode ter grandes resultados e perder esses resultados. Ela pode ter grandes acessos e perder esses acessos. Engraçado que eu já caminhei em meio de pessoas proeminentes. Uma das coisas que você percebe imediatamente é que o tolo, ele tem a necessidade de falar. E muitas das vezes fala até o que ele não é. Fala até do que não sabe. Fala até do que não entende. É por isso que a pessoa sábia, ela tem o comportamento da audição ativa. Todo sábio, ele sabe escutar. Todo sábio, ele sabe prestar atenção nas palavras. A Bíblia vai dizer que até um tolo, numa roda de sábios, de lábios fechados, é tido como sábio. Ou seja, até um tolo que ainda não adquiriu sabedoria, se ele começar a aprender a fechar a boca, para os sábios ele vai ser tido como sábio. Claro que é uma coisa difícil, porque todo tolo ele tem a necessidade de falar do que ele não é, de falar do que não sabe. Amém, doutora Thalita? Seja bem-vinda, querida. Estamos aqui. Saudade, Deus abençoe. Então grave algo no seu coração. O princípio da sabedoria, ele começa com temor ao Senhor. Se você quer ser uma pessoa sábia, a primeira coisa a se fazer, volto a dizer, não é comprar um curso, não é ler livros. É falar, Senhor, coloque temor no meu coração. Temor não é medo de Deus. Temor é reconhecer quem Deus é. Porque toda pessoa que reconhece quem Ele é, vai querer viver de acordo aos seus preceitos, aos seus caminhos. Porque Ele é bom, Ele é amor, Ele é Pai, Ele é benigno, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é rico em graça, Ele quer e tem o melhor para a sua vida. Então isso gera temor no seu coração. Você não vai querer mais dar um passo fora da vontade dEle. Você não vai querer mais tomar decisões sem antes consultar a Ele, porque se o princípio da sabedoria é temor ao Senhor, significa que todo sábio toma decisões sábias. Não são decisões coerentes, são decisões sábias. Porque aquilo que para alguns será incoerente, para Deus é sábio. Porque as pessoas caminham pela lógica natural, mas o sábio caminha pela lógica sobrenatural. Logo, o que é sobrenatural vai colidir contra o natural. Então, para alguns pode ser incoerente, mas para Deus é um passo de sabedoria. Então, todo sábio, ele tem o quê? Discernimento. Porque só dá passos de sabedoria quem aprendeu a discernir os tempos, as estações e as decisões que estão sendo tomadas. Você entende isso? Eclesiastes capítulo 7, verso 12 vai dizer que a sabedoria dá vida a quem possui. Então esse é o primeiro pilar que a gente vai começar estudando hoje. Eu já criei uma base para que você entenda o caminho da sabedoria, que é Cristo Jesus, aonde estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. O segundo ponto, eu já comecei a te explicar que só existe um caminho para acessar Cristo Jesus, que é o temor ao Senhor. Porque se Cristo é a sabedoria, significa que para acessar esta sabedoria eu preciso começar pelo temor. Porque o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10, é o temor ao Senhor. Então eu quero desde já começar a ministrar sobre a sua vida. Você quer ser uma pessoa sábia? Porque não adianta também eu estar aqui compartilhando algo tão riquíssimo para quem não quer ser. Então se você quer ser uma pessoa sábia, você vai colocar assim, ó, eu quero. Digita aí, eu quero. Até para mim ver se você não está dormindo. São 6h18 da manhã. Aqui nos Estados Unidos e 7h18 no Brasil. Então se você quer ser uma pessoa sábia, eu vou começar a compartilhar a sabedoria, que é o poder que traz estabilidade. Então se você quer ser uma pessoa sábia, digita aí, eu quero. Porque se você quer, eu vou lançar a primeira palavra sobre a sua vida. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, enquanto você digita,
é que essa não é uma live normal. Não espere um coach, não espere um palestrante, não espere um treinador, espere alguém que se move no poder de Deus. Meu irmão, eu creio que enquanto eu estou ensinando as minhas lives, enquanto eu estou aqui liberando a palavra de Deus, milagres estão acontecendo. Porque a palavra, ela traz vida, a palavra traz fé, a palavra traz ativação, a palavra traz cura, traz remédio, traz cura, a palavra traz clareza, a palavra traz discernimento, a palavra manifesta o poder de Deus. Porque a palavra é garantido que Ele nos deixou, que Ele faria nas nossas vidas. Então eu declaro que enquanto nós estamos aqui, nessa live, milagres estarão acontecendo. E a primeira coisa que eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, já que você disse que quer ser uma pessoa sábia, eu quero declarar, então você receba temor ao Senhor. Eu declaro temor ao Senhor em cada passo que você der. Eu declaro temor ao Senhor sobre todas as decisões que você for tomar. Eu declaro temor ao Senhor sobre os seus relacionamentos, sobre o seu dia a dia. Eu declaro temor ao Senhor em tudo aquilo que você fizer. A partir de hoje você não vai mais tomar decisões sem antes falar com Ele, sem antes perguntar a Ele. Uma das coisas que todo sábio tem em comum é dependência de Deus. A gente acha que depender é ter necessidade. E esse é um grande equívoco. A gente correlacionou dependência com necessidade e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa pode estar padecendo necessidade e ainda assim não ser dependente de Deus. Dependência tem a ver com decisões e não com necessidade. Vou repetir isso, tá? Dependência tem a ver com decisões e não com necessidade. Todo sábio, ele depende de Deus porque ele sabe que a despeito do que ele tenha, a despeito do que ele possa, ele nunca vai dar um passo sem antes saber se este passo é da vontade de Deus e não é. Porque se o princípio da sabedoria é temor ao Senhor, significa que eu quero sempre caminhar no temor. Você pode ter o dinheiro para comprar a casa, mas nenhum sábio vai comprar sem antes falar assim, oh, essa é a casa. Como você pode não ter, mas por ser uma pessoa sábia, e Deus vai falar ao seu coração, pode comprar, que o resto eu garanto, e você vai comprar. Porque assim como vai estar em Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Ou seja, tendo ou não tendo, eu me torno sempre dependente, porque eu não vivo do que tenho, mas sim da palavra dele que me garante. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Começar a segunda-feira com uma palavra dessa, meu irmão, sua segunda-feira, sua semana vai ser diferente. Eu quero declarar isso mais uma vez. Todo sábio sabe, todo sábio sabe que o que garante a sua vida é a palavra que sai da boca de Deus. Você não vive do que você tem, mas você vive do que Ele te garante que pode fazer. Portanto, tendo ou não tendo, na vida de um sábio não faz diferença, porque todo sábio, ele caminha no temor do Senhor. Isso aí, dependência, tem a ver com decisão e não com necessidade. Esse é princípio de sabedoria. Deus já está falando no teu coração. Porque a sabedoria, ela vai te firmar aonde a emoção te faria cair. Então o que eu quero dizer? As pessoas que elas vivem pela necessidade, elas estão pautadas em emoções. Então, a emoção, ela pode te levar a cair. A emoção pode te levar a tomar decisões equivocadas. As emoções podem te levar por caminhos que não são caminhos que Deus tem para a sua vida. Mas aonde as emoções te fariam cair, a sabedoria te mantém firme. Isso é muito forte. A sabedoria te afirma aonde as emoções te fariam cair. Porque nenhum sábio se move por emoções. Vou repetir isso, tá? Nenhuma pessoa sábia, ela se move por emoções. Porque o sábio se move por convicção. E não é uma convicção natural. É uma convicção do que Deus quer. É uma convicção de quem Deus é. É uma convicção de que sabe as decisões que estão sendo tomadas em Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Não adianta eu vir aqui
e trazer palavras bonitas, frases combinadas para falar de sabedoria, se eu não revelar que a sabedoria é caminhar no temor do Senhor. Você entende isso? Porque enquanto as emoções do imprudente gritam, o sábio medita no Senhor. Enquanto as emoções do tolo está gritando, o sábio está meditando. Porque entenda uma coisa, o sábio ele precisa discernir as palavras, as estações, para que ele saiba qual é a direção que Deus tem para a vida dele. Porque entenda uma coisa, nem tudo que se ouve, de fato é o que se ouve. É por isso que Tiago vai dizer que nós devemos ser prontos a ouvir e tardios no falar. Tem muita coisa que você às vezes está ouvindo e de fato não é aquilo que você está ouvindo. E como você vai saber a verdade do que está no coração do outro? É discernindo. Você lembra quando a Salomão foi levado um caso de duas mulheres, onde uma, quando seu filho morre durante a noite, porque ela se virou e sufocou o filho e morreu, ela pegou o filho morto e foi lá e trocou com a da companheira que estava vivo, e pela manhã, quando essa companheira dela acordou e viu que o filho estava morto, ela viu que esse filho não era dela. Então as duas levaram o caso a Salomão. A que não era mãe dizia ser mãe do vivo, e a que não era mãe do morto confirmava, esse não é o meu filho é o que está vivo. E agora, como resolver isso? Na época não tinha como fazer exame de DNA, na época não tinha a medicina como nós temos nos dias de hoje. Então, se você parar e pensar, não tem como saber a verdade, sendo que agora você tem cada uma falando uma coisa. E como tomar uma decisão que, de fato, seja uma decisão sábia? Aí foi onde Deus trouxe o discernimento sobre Salomão. Salomão manda pegar uma espada e fala, ok, então já que vocês estão dizendo que o menino vivo pertence uma a outra, e não tem como saber de quem é, vamos fazer o seguinte, pega a criança viva, parta no meio e dê a metade para cada uma. Como assim? Todo mundo entrou em colapso ao ouvir isso. Como fazer isso? Tirar a vida de uma criança? Não, sim, uma está dizendo que é a mãe, a outra também, então parta no meio e dê metade para cada uma. A que não era mãe, concordou. Porque não era dela, o dela já estava morto. Porque o tolo, ele além de querer o que é seu, ele quer também destruir o que é seu. Você entende isso? E aí a mulher que de fato era a mãe da criança, ela disse, não, deixe para ela. Não mate a criança. Porque a mãe não queria ver o pior do seu filho. Então essa foi o quê? Essa foi uma palavra de sabedoria. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas coisas que você vai ouvir no seu dia a dia que o que está sendo falado não é a verdade que está por essas palavras. Mas Deus vai te trazer discernimento e sabedoria para que você venha discernir com sabedoria o que está por detrás dessas palavras. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa reunião de negócios e eu estava ouvindo uma situação. Eu lembro que enquanto eu ouvia aquilo, o Senhor trouxe o discernimento do que estava por trás do que estava sendo falado. E o Espírito Santo falou assim, tal pessoa está pensando isso ao seu respeito. E foi que quando o Senhor me falou sobre o que a pessoa pensava, isso foi foi uma revelação de sabedoria, Deus me deu uma palavra. E quando Ele me deu uma palavra, todo o sofisma, ele foi desmantelado. Quando você começa a caminhar no temor do Senhor, porque este é o princípio da sabedoria, Deus vai te dar umas palavras, Deus vai te dar discernimento de situações, você fala assim, nossa, como pode? Mas qual é o problema que muitos não acessam? É porque se move pelas emoções. Qualquer coisa que você ouve,
já aciona gatilhos em você. Qualquer coisa que você escuta já bagunça com o seu emocional. Então, como Deus pode te dar espírito de sabedoria, como Ele pode te dar palavras de revelação por trás daquilo que você está ouvindo, se você é uma pessoa extremamente almática? Tudo que você ouve, você já explode. Tudo que você escuta, você acha que é do jeito que é. E você já quer partir para a briga, você já quer partir para a discussão, você já quer, enfim, defender a sua razão. Bom dia, bispo. Entenda uma coisa, nem tudo é como se vê e como se ouve. Porque aonde as emoções te fariam cair, a sabedoria te mantém de pé. Vou repetir isso, tá? Aonde as emoções te fariam cair, a sabedoria te mantém de pé. Tem muitas coisas que as pessoas falam exatamente para bagunçar com o teu emocional. Tem muitas coisas que vão acontecer exatamente para sacudir com as suas emoções. Porque entenda uma coisa. Essa é uma das batalhas que nós mais vamos enfrentar na nossa vida. Eu ontem conversava isso com a minha esposa. A Bíblia vai dizer que, Hebreus capítulo 10, verso 38, o justo viverá pela fé. Meu irmão, redobre a tua atenção. Se você está dormindo, acorde, que isso aqui vai destravar muita coisa na sua vida. Hebreus 10, 38 vai dizer que o justo viverá pela fé. Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, quando eu me movo por fé, eu agrado a Deus. Quando eu me movo por fé, eu sou abençoado, porque este é o princípio da vida do justo. O justo viverá pela fé. Então significa que se tudo que eu vou alcançar em Deus começa pelo relacionamento da fé, qual vai ser a área que o diabo mais vai me bombardear para que eu não me mova em fé? Nas emoções. Vai usar o marido, vai usar a esposa, vai usar as crianças, vai usar o sócio, vai usar amigos de trabalho, vai usar o patrão, vai usar seja quem for para bagunçar com as suas emoções. Porque se ele desestabiliza as suas emoções, você deixa de ser sábio, você para de caminhar em fé, você para de crer no sobrenatural. Você está entendendo? Por que você vive assim, nessa vida volátil, nessa sazonalidade? Está entendendo que sua vida é assim? E dificilmente você vê resultados magníficos na sua vida, porque você é uma pessoa extremamente almática. Mas por quê? Você tem caminhado por aquilo e manifestado resultados daquilo que você está vendo e não se movendo por aquilo que você está crendo, porque todo sábio se move por aquilo que ele crê e não por aquilo que ele vê. Quem tem raiz em Deus não é levado pelo vento. Anote isso. Quem tem raiz em Deus não é levado pelo vento. Todo sábio desenvolve raiz em Deus. Todo sábio desenvolve raiz em Deus. Porque a estabilidade, grave isso. Você vai perceber isso em toda pessoa sábia. Toda a estabilidade do sábio é o silêncio que ecoa na certeza de quem Deus é. Você vai ver que normalmente o sábio, ele não é muito de falar. Mas quando ele fala, meu irmão, todo sábio ele não fica desperdiçando energia com palavras vãs. Mas quando ele fala, ele sabe exatamente o que está falando. É por isso que Tiago diz, sejam prontos a ouvir e tardios no falar. Você precisa falar menos e meditar mais. Você precisa falar menos e discernir mais. Você precisa falar menos e ouvir mais a voz de Deus. Você precisa falar menos e levar para o Senhor. Não tenha preocupação de querer dar respostas imediatas.
não tenha a preocupação de querer sempre sair por cima. Porque às vezes o silêncio do sábio fala mais do que as palavras do tolo. Meu Deus do céu. O silêncio do sábio fala mais que as palavras do tolo. Quantas coisas você já arruinou na sua vida por ser tolo? Quantas vezes você já arruinou na sua vida por falar fora do tempo? Quantas coisas você já arruinou na sua vida por falar o que não deveria falar? Quantos de nós atrasamos promessas de Deus na nossa vida por falar o que não deveria ser falado? Ou falar o que não deveria ser falado para quem não deveria ter sido falado? O silêncio do sábio fala mais que as palavras do tolo. Você lembra quando Jesus estava naquele episódio em que pegaram uma mulher adúltera e levaram até ele? E a Bíblia vai dizer que eles chegam para Jesus, porque na realidade eles não queriam apedrejar a mulher adúltera, eles queriam era matar Jesus. E eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, a lei de Moisés diz que de acordo a uma pessoa ser pega em adultério, essa pessoa deve ser o que? Apedrejada. E essa mulher foi pega em adultério. E o Senhor o que diz? Porque se Jesus manda apedrejar, isso ia paralisar o seu ministério. Porque se ele estava dizendo que nós deveríamos perdoar os inimigos, perdoar quem nos ofende, então onde estava o perdão para essa mulher que foi pega em adultério? Onde estava o perdão para essa mulher que foi pega no erro? Só que se ele fala para não apedrejar, ele estaria violando a lei de Moisés. E ele, como um judeu, como aquele que veio para cumprir a lei, ele não poderia dizer isso. Então Jesus estava literalmente numa armadilha sem saída. Às vezes a gente lê essa passagem, a gente ouve essa passagem, e a gente acha que, nossa, foi uma coisa tão simples. Gente, não foi. Se Jesus não dá uma resposta de sabedoria, não apenas a mulher, mas assim como a mulher e ele também, ambos seriam mortos apedrejados. Você entende que tem muitas coisas, às vezes, na sua vida que está morrendo por você não buscar em Deus a sabedoria que traz estabilidade? Buscar em Deus a sabedoria que traz o discernimento. Então Jesus vai dizer, a Bíblia, que ele escrevendo do chão em silêncio. Ele ficou ouvindo tudo isso em silêncio. Eu acredito que enquanto eles falavam isso, e ele estava ali no chão, ele estava o quê? Senhor, qual é a resposta que eu dou para eles? Porque eu estou entendendo que não é sobre ela, é sobre mim. Eles estão tentando fazer mal a mim. Eles estão tentando paralisar o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eles estão tentando paralisar o meu ministério. Eles estão tentando dar um fim nos sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Porque é isso que o diabo está fazendo com você, meu irmão. Essas informações que tentam te aprisionar durante o dia, o diagnóstico, as palavras contrárias, as afrontas, não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com você. O diabo está tentando parar em você, está tentando paralisar em você, está tentando dar um ponto final em você. Você não entendeu isso ainda? Mas Jesus, enquanto estava ali, o que ele fez? Ele buscou no Senhor a sabedoria. Porque, ainda sendo Deus, mas ele estava ali em estado humano. E ele vai dar uma resposta que, com toda certeza, nenhum deles esperava. Ele vai dizer, ó, se algum de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só tinha um santo ali. Só tinha um que poderia apedrejar aquela mulher, ele mesmo. Por isso que ele vira para ela e fala, onde estão seus acusadores? Porque quando ele dá essa resposta de sabedoria, todos começam a deixar as pedras no chão e cada um ir para sua casa. Aí quando ele vira para a mulher e fala assim, ó, onde estão seus acusadores? Ela fala, Senhor, nenhum deles mais estão aqui. Aí ele fala, pois bem, nem eu te condeno. Porque em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, o único que poderia te apedrejar sou eu, mas eu não te apedrejo, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Meu Deus do céu. Porque o sábio, ele não só dá respostas sábias,
mas com a sua resposta ele traz solução para elas. Vou repetir isso, tá? O sábio não apenas dá respostas sábias. O problema dessa geração é que a gente quer dar resposta bonita, e nem sempre a resposta bonita é a resposta sábia. Tem muita resposta bonita que pode acalorar ainda mais a situação. Tem muita respostinha bonita que pode prejudicar ainda mais o que está acontecendo. Não tem aquela resposta bonita, atravessada, né? Que a pessoa às vezes recebe, mas ela fica sem saída. Mas ao invés de trazer cura, restauração, traz um ressentimento ainda maior. Nossa, olha o que essa pessoa falou para mim. Eu fiquei sem saída, mas nossa, como que isso me machucou? Mas não, meu irmão. O sábio, ele não só dá resposta sábia, mas ele dá solução com a palavra de sabedoria. Então Jesus, ele vira para essa mulher e fala: aonde estão seus acusadores? Então a resposta sábia trouxe livramento para a vida dela. Mas não apenas o livramento, Jesus agora dá uma nova oportunidade. Ele disse: então nem eu te condeno, porque o único que não tem pecado, que poderia te apedrejar, sou eu. Mas nem eu vou fazer isso. Vá e não peques mais. Sabe o que eu estou tentando dizer para você aqui, para a gente finalizar a live? É que Deus não só vai te fazer uma pessoa sábia, mas você vai ver o resultado da sabedoria na sua vida. Aquilo que para você é tão complexo hoje resolver, aquilo que é tão dificultoso, aquilo que é tão estarrecedor na sua vida, Deus não só vai te dar palavra de sabedoria, como você vai ver soluções tão fáceis, que aos olhos naturais não são, mas por causa desta palavra de Deus, Ele vai fazer com que situações sejam desembaraçadas na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa vai ser a firmeza da sabedoria. Essa vai ser a firmeza da sabedoria de Deus na sua vida. A firmeza do sábio é o eco da presença de Deus nele. A firmeza do sábio é o eco da presença de Deus nele. Jesus estava em silêncio, mas o eco de Deus estava ali. Ó. E quando ele fala, meu irmão, o sobrenatural acontece. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda instabilidade emocional vai ser curada nessa manhã na sua vida. Toda essa impulsividade, toda essa falta de controle, nessa manhã, eu declaro um avivamento de sabedoria sobre você. Eu declaro um avivamento de sabedoria sobre a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus um avivamento de sabedoria em suas palavras. Você não vai ser mais daqueles que respondem sem pensar. Porque você não vai apenas pensar, você vai consultar a mente de Cristo. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Às vezes o que falta é apenas a gente consultar a mente dele. Então antes de responder, você vai parar e vai meditar: Senhor, o que está por detrás dessas palavras? O que essa pessoa está tentando dizer? Porque nem tudo que se ouve, de fato é o que se ouve. Anote isso. Nem tudo o que se ouve, de fato é o que se ouve. Tem coisas que você está ouvindo e vendo e não é a verdade. Mas o Senhor vai liberar sabedoria, porque o sábio, ele discerne bem todas as coisas. Você vai parar de ficar falando muito, mas vai falar pouco e falar com objetividade. Quando você falar, as pessoas verão Deus através das suas palavras. Uma das coisas que eu amo na pregação, e isso acontece sempre, quando eu estou pregando propriamente, porque eu preparo o sermão, eu medito na mensagem, naquilo que o Deus quer entregar naquele dia para os seus filhos. E sempre quando eu estou pregando, né, chega ao final da mensagem, as pessoas falam assim: pastor, parece que você ouviu o que eu estava falando. Parece que Deus falou para você do que eu perguntei para ele. Eu falo: não. De fato ele falou, mas sem que eu ouvisse o que você tinha perguntado. Porque uma pessoa que se move pela sabedoria,
muitas das vezes ela nem vai precisar ouvir o que o outro está falando. Porque o próprio Espírito traz o quê? A revelação. Tá entendendo isso, meu irmão? Tem muita coisa que você não precisa nem ouvir para saber. O próprio Espírito traz a revelação no teu espírito. Às vezes, quando a minha esposa está mal, está angustiada, Deus faz com que eu sinta ou tenha uma impressão do que ela está sentindo. E às vezes eu chego e falo, amor, eu tenho um sentimento de que você está preocupada por isso. E ela, ué, amor, como é que você sabe? E aí Deus vai me dar uma palavra de sabedoria sobre ela. Você entende? Na vida dos nossos filhos. Então eu quero declarar um avivamento de sabedoria sobre a tua casa. Porque o sábio, ele não precisa nem ouvir para discernir. Esses dias eu tive reunião com um dos nossos líderes, e sempre quando a gente conversava, ele falava uma palavra. Sempre que a gente conversava, ele falava uma palavra. E aí na conversa eu falei assim, sabe por que você fala muito isso? Porque na realidade não é isso. O que está acontecendo é isso. E aí ele falou, pois é. Mas hoje nós vamos realmente sair daqui com esse propósito firmado. Porque nem tudo que se ouve, de fato, é o que se ouve. O Senhor vai derramar sabedoria sobre a sua vida nessa manhã, meu irmão. O Senhor vai derramar sabedoria na sua vida nessa manhã. O sábio não se agita, ele confia. Eu lembro que, quando ainda muito imaturo, e o fato de estar compartilhando isso com vocês, eu quero dizer uma coisa, falo como Paulo, né? Não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para que estão adiante. Mas quando eu paro e olho para trás, e eu fico vendo, relembrando comportamentos, palavras, atitudes, ações, eu paro e percebo o quão imaturo eu era, o quão tolo eu era em algumas coisas, em algumas áreas. Na verdade, muitas delas. E hoje, quando certas situações acontecem, algumas pessoas podem até olhar e falar assim, nossa, mas você está sendo passivo demais. Eu não estou sendo passivo, eu estou sendo sábio. Porque esses, às vezes, que acham que você está sendo muito passivo, quem sabe esses são os tolos. Eu vou repetir isso, hein? Quem olha hoje para você e vê você meditando em Deus, buscando sabedoria em Deus, e fala para você assim, você está sendo muito passivo. Você está esperando muito. Quem sabe esses estão sendo os tolos. Porque se esses estivessem no seu lugar, teriam tomado decisões equivocadas, coisa que você hoje não faz. Por quê? Porque o sábio discerne tudo muito bem. O sábio não é aquele que vai vir com uma resposta decorada, uma resposta bonita. O sábio é aquele que vem com a resposta do alto. Nossa! O sábio é aquele que vem com a resposta do alto. Porque onde as emoções bagunçam, a sabedoria estabiliza. Aonde as emoções bagunçam, a sabedoria estabiliza. Eu quero declarar que ainda esta semana, Deus vai te dar a oportunidade de colocar a sabedoria em prática. Porque uma coisa que você precisa entender, no começo da live eu perguntei, quem quer se tornar essa pessoa sábia? E muitos de vocês colocaram, eu. Então, agora vem a recomendação final. Quando você fala para Deus, eu quero ser uma pessoa sábia, isso não quer dizer que você vai começar a sentir a sabedoria. Porque muitos de nós achamos, ou vivem, que quando a gente pede algo para Deus, a gente vai começar a sentir. Você não vai sentir, você vai ver. E como que você vai ver? Através dos acontecimentos aonde você terá a oportunidade de colocar em prática o que você acabou de pedir para Ele. Eu quero. Porque eu lembro que quando eu comecei a pedir sabedoria para Deus, eu comecei a ter muitos conflitos na minha sociedade outrora. Aonde, se eu não tivesse palavras de sabedoria, aonde
Se Deus não tivesse me dado discernimento para que eu tivesse palavras sábias, a gente não teria crescido, progredido, prosperado, tantas coisas não teriam acontecido na vida empresarial. Você entende? Então, quando você fala, Senhor, eu quero ter essa sabedoria, eu quero ter esse poder que vem da sabedoria para ter estabilidade. Situações vão começar a acontecer, quem sabe hoje mesmo. Uma pessoa talvez pode te ligar, uma informação, uma notícia não agradável pode acontecer. Eu não estou declarando coisas ruins sobre a sua vida, na verdade eu estou dizendo de coisas que já acontecem e quem sabe estão acontecendo. Então o que você vai fazer? Você vai parar e vai falar, Senhor, nessa manhã, na live do pastor Carlos, eu disse que eu queria ser uma pessoa sábia. Então, aqui está uma oportunidade do Senhor me dar sabedoria. Eu quero sabedoria. E você vai falar, você vai apresentar e vai falar, Senhor, o que eu respondo? O que eu digo? Porque entenda uma coisa, entre ser sábio e tolo é só um passo. Meu Deus do céu. Entre ser sábio e um tolo está a distância de um passo. Você entendeu isso? Eu vou te explicar. Nós que cuidamos de muitas pessoas na vida empresarial, na vida ministerial, a gente está todo dia respondendo mensagem, interagindo. E tem coisas às vezes que você recebe e você no impulso do conhecimento, das emoções, você quer responder. E tem coisas que você, quando está respondendo, fala assim, não, calma aí. Você tem um discernimento, uma impressão no espírito que não é para responder aquilo. E aí a decisão de escrever e enviar, ela está na sua mão. A decisão de ser tolo ou sábio está na sua mão. Ou seja, a distância de ser um tolo ou um sábio é a distância de um passo. É a distância de um clique. A decisão ela vai estar sempre nas nossas mãos. Então, quando eu sinto no meu espírito que não é para responder aquilo, eu paro, apago e falo, Senhor, o que essa pessoa de fato está tentando dizer? Qual a resposta que eu preciso dar para trazer direção, alívio, refrigério, solução para a vida dessa pessoa? E às vezes aquela resposta que iria, no calor da emoção, gerar um desconforto ou aumentar o problema, o Senhor vem e traz o quê? Discernimento. Porque todo sábio, ele aprende a discernir no Senhor. E eu vou e respondo, e a pessoa fala, muitas das vezes, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Nossa, eu não tinha olhado por esse lado. Você entende? Então você vai escrever assim, ó. Entre ser tolo ou sábio é a distância de um passo. Quem pode escrever isso nessa manhã? Escreve para mim. Entre ser tolo e sábio é a distância de um passo. Estou conjecturando para que você entenda que na hora que o problema acontecer, a decisão de dar um passo para ser sábio está em suas mãos. Ou a decisão de dar um passo para ser um tolo também vai estar nas suas mãos. Você entende isso? Exatamente, Ângela. É isso aí. Entre ser tolo e sábio é a distância de um passo. Vou fixar aqui, ó, comentário da Bia, que nos acompanha lá da Inglaterra. Tá aí, ó. Então, tá nas suas mãos. Hoje, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma chave que está virando na sua mente. Hoje, quando você ouvir alguma coisa, ou receber alguma mensagem, alguma situação acontecer, você vai parar e vai lembrar exatamente do que eu estou te dizendo. Entre ser tolo e sábio é a distância de um passo. Então, é nesse momento que você vai colocar em prática o que foi aplicado e ensinado aqui hoje.
A sabedoria é o poder de estabilidade. Você fala, opa, calma aí, eu sou uma pessoa sábia. Você pode declarar, eu sou uma pessoa sábia? Já comece a se ver dentro dessa realidade. Já comece a se sentir dentro, ô João, dessa realidade. Eu sou uma pessoa sábia. Porque a sabedoria, meu Deus do céu, obrigado, Jesus. A sabedoria já habita em você. Isso é muito forte, papai. A sabedoria já habita em você. É por isso que eu falo que você não precisa ler livros, fazer cursos, treinamentos, imersões, pagar caríssimo para ser sábio. Você vai ser mais inteligente, você vai ter mais conhecimento, né? Você vai se tornar mais instruído. Não estou dizendo que você não deva fazer. Não, você pode fazer tudo isso. Como eu já tive experiências de estar com pessoas que nunca fez nada disso, pessoas inclusive iletradas, pessoas com dificuldades na comunicação, por não ser pessoas instruídas, que estudaram, que tiveram oportunidades, mas são pessoas sábias. Porque essas pessoas entenderam algo que eu e você ainda não entendemos, e o príncipe desse século tem tentado cegar o nosso entendimento. Porque além de cegar o nosso entendimento, faz a gente gastar dinheiro com coisas que nem deveria gastar na tentativa de sermos pessoas sábias. Jesus está falando aqui com alguém. Porque a sabedoria, grave isso, ela já habita em você. Você pode declarar isso? A sabedoria já habita em mim? E eu explico e vou orar para a gente terminar agora. Hoje, especialmente feriado, uma live de 1 hora, feriado aqui nos Estados Unidos. Aproveita, dê um print da tela, dá um print aí. Você vai fazer esse post no final. Isso. Você vai me marcar e eu vou compartilhar a sua marcação. Por que a sabedoria habita em você? Isso aqui vai virar uma chave de vez na sua vida. A decisão de ser sábio, ela está nas suas mãos, porque a sabedoria de Deus já habita em você. Porque Paulo vai dizer que o nosso corpo ele é templo do Espírito. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei a vocês o outro Consolador. Cristo é a própria sabedoria. E através do seu Espírito que em nós habita, significa que Cristo vive em nós. Então, se Cristo vive em você, Cristo é a sabedoria de Deus. Como Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 2, verso 3. Em Cristo estão contidos todos os tesouros e sabedoria de Deus. Então, significa que se a sabedoria habita em você, usar ou não usar está em suas mãos. É por isso que entre ser tolo e sábio é a distância de um passo. Então, nessa manhã, quando você fizer esse post, isso aqui, ó, só foi um insight. Mas o que você vai marcar nessa manhã é exatamente isso aqui, ó. O que o João colocou, vou fixar aqui o comentário do João, você vai marcar assim, ó, a sabedoria já habita em mim. Isso vai ser libertador para muita gente. Quem sabe algumas pessoas vão mandar mensagem e falar assim, como assim? Me explica isso aí, João. Me explica isso aí, Bia. Me explica isso aí. Como isso aí é sabedoria? Você fala assim, porque a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. E Cristo, através do Espírito Santo, ele habita em mim. Então significa que o próprio Cristo, a própria sabedoria de Deus habita na minha vida. É por isso que é uma decisão minha e sua, ser sábio ou não. Agir pela emoção ou não. Está entendendo isso? Glória a Deus, João. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria já habita em mim. Então você que tirou o print da tela, você que vai me marcar, você que vai compartilhar essa live com seus amigos, você vai botar exatamente, você vai escrever exatamente essa frase como está. A sabedoria já habita em mim. Talvez alguém estava essa semana para fazer um curso e gastar um dinheirão. Nossa, eu estava para fazer um curso agora para me tornar uma pessoa sábia. Não, a sabedoria já habita em você. Agora, entre usar ou não usar, a distância de um passo. É você que decide. Então eu vou orar pela sua vida nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero declarar ativação dos céus sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje o Senhor ativa
essa palavra de sabedoria em você. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa palavra, Deus, que traz clareza aos nossos corações. Obrigado por essa ativação do alto. Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito, Pai, de cegueira, que queira fazer com que os seus filhos sejam pessoas das quais o Senhor não os fez para ser, agindo como tolos, tomando decisões equivocadas, usando palavras erradas, em momentos inapropriados. Eu declaro que nessa manhã, Pai, todo espírito de cegueira está cancelado em nome de Jesus. Senhor, é a sua palavra que diz que o teu Espírito em nós habita, o nosso corpo é templo da sua presença. E nós queremos caminhar, Senhor, debaixo do seu temor, para que a cada dia possamos ser pessoas sábias em tudo aquilo que fizermos, sábios em nossas palavras, sábios em nossas decisões, sábio em nossas emoções, que nenhuma palavra contrária, que nenhum sentimento, que nada daquilo, Pai, que o diabo queira usar para nos desestabilizar, encontre espaço nas nossas mentes e em nossos corações. Eu declaro agora, Senhor, a sabedoria que traz firmeza, a sabedoria que traz estabilidade, a sabedoria que traz convicção, a sabedoria que traz, Senhor, clareza, discernimento que só o Senhor tem para as nossas vidas. Eu declaro agora a sabedoria que vem de Cristo, que é o próprio Cristo, e não a sabedoria terrena, não a sabedoria de livros, não a sabedoria de homens. Eu declaro agora em nome de Jesus, seja ativado, seja ativada nessa manhã. Saia dessa live em nome de Jesus para manifestar a sabedoria de Deus na terra. Saia dessa manhã em nome de Jesus para manifestar a sabedoria através das suas palavras, das suas atitudes. Declaro em nome de Jesus que quando as pessoas te ouvirem, elas vão parar e vão dizer: como você falou isso? Como que você soube disso? Como que você entendeu isso? Aí você vai dizer assim, ó, porque a sabedoria de Deus habita em mim. A honra é sua, mas a glória é dele. A honra é sua, mas a glória é dele. Então não seja como esses que às vezes querem falar de sabedoria, mas não dão a glória a quem a sabedoria de fato pertence. Porque as pessoas verão a sabedoria de Deus através da sua vida, mas é para que você diga, mas é para que você verbalize: a sabedoria, ela habita em mim. É por isso, assim como Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não deixe de postar, não deixe de marcar, saia daqui abençoado e edificado para viver a melhor semana da sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus e até amanhã. Deus abençoe.